A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 20. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assista até o final. Nós vemos aqui logo de início o Senhor dando-nos uma parábola, sobre o trabalhador na vinha. Aqui vai falar de um trabalhador que chama algumas pessoas, alguns trabalhadores e acerta com eles: olha, trabalha na minha vinha que eu vou pagar 1 denário para você. Acerta um valor com eles. E aí, passando um pouco o decorrer do tempo, ele encontra outros homens e isso lá para 9 horas da manhã e fala para eles: olha, vocês não querem ir trabalhar para mim também? Depois eu acerto com vocês o que for justo. E eles falam: queremos sim, e eles vão trabalhar. Aí quando dá 1 hora da tarde, ele encontra outros ociosos na praça e fala: vocês também não querem vir trabalhar para mim? Por que vocês não estão trabalhando? Ele falou: ah, porque ninguém chamou a gente. E aí o trabalhador fala: não, pode ir trabalhar na minha vinha, que depois eu acerto com vocês o que for justo. Quando foi 3 horas da tarde, esse trabalhador encontra outros homens e também chama eles para trabalhar na vinha e fala que vai acertar o que for justo. E quando é 5 horas da tarde, ele encontra outros homens ociosos e pergunta: por que vocês não estão trabalhando? E eles falam também: porque ninguém nos chamou. Aí ele fala: então vem trabalhar comigo na minha vinha e eu vou pagar o que for justo no final do dia. Chegando no final do dia, ele fala para o seu mordomo, para o seu administrador, para pagar a todos. E aí fala para ele: paga do que chegou por último até o que chegou primeiro. E aí eles fazem lá a fila deles lá, né? E o administrador começa a pagar. E ele paga pro último que chegou, às 5 horas, ele paga 1 denário também. A mesma coisa que ele pagou para todos. Ele pagou 1 denário para cada um. E quando foi o primeiro que chegou de madrugada, ele fica indignado. Ele achava que ele ia receber mais. Ele fala: como pode eu que trabalhei desde de manhã receber a mesma coisa que o último que foi trabalhar mais tarde? E aí o dono da vinha fala assim: eu não posso fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou te incomoda eu ser bom com as outras pessoas? Gente, isso é muito forte. E aí ele vai falar assim: eis que os últimos serão os primeiros. Aqui eu vi um estudo que teólogos afirmam que eles estão dizendo que a palavra de Deus veio primeiro para os judeus, só que eles não aceitaram. E aí a palavra de Deus veio para os gentios e nós o aceitamos. E nós recebemos a mesma promessa que os primeiros receberam, mesmo nós chegando por último. Então nós vamos alcançar da mesma promessa que os judeus tinham recebido, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos ver em seguida que o Senhor prediz mais uma vez sobre a sua morte, que convinha a ele morrer, padecer. Aí ele fala por detalhes, sabe? Falando: ó, quando subindo para Jerusalém, convém o Filho do Homem padecer, ser crucificado. Ele começa a explicar aos discípulos mais uma vez o que vai acontecer com ele, né? E nisso que ele está explicando, chega a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu. E ela fala para Jesus assim: olha, Jesus fala uma coisa super importante e olha a preocupação do ser humano, né? Ela fala assim: Jesus, o senhor pode fazer com que os meus filhos sentem um do seu lado direito e um do seu lado esquerdo no seu reino? E aí Jesus fala: não sabes o que vocês estão me pedindo. Pode vocês tomar o meu cálice? Serem batizados como eu fui batizado? E aí eles responderam: podemos, Senhor. E aí Jesus fala bem assim: realmente vocês podem. Porque Jesus já sabia que eles iam morrer pelo evangelho, né? E estava ali profetizando a eles isso.
Mas Jesus fala bem assim: não cabe a mim designar quem vai sentar do meu lado direito ou esquerdo, a não ser ao Pai, que já tem reservado esses lugares. E aqui nós vamos ver, assim, que ele chama todos os 12 e fala assim: olha, no reino dos homens sempre tem um príncipe que quer dominar, que quer governar, que quer ser o maior, mas entre vocês que não seja dessa maneira. Mas aquele que quiser ser o maior entre vocês, que seja o serviçal, que seja aquele que quer servir. Então, no reino de Deus é o contrário. Se você quer ser o maior, você tem que servir o outro. Olha que coisa forte que é o reino do Senhor. Aqui no capítulo 28, no capítulo 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O Senhor, ele abriu mão da sua glória, de todo conforto que ele tinha, de todo o status que ele tinha, por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos resgatados como ovelhas perdidas. Nós somos resgatados e foi pagado um preço muito alto por nós, pela nossa vida. Então, se o Rei dos Reis veio aqui para nos servir, que nós possamos servir uns aos outros e considerar o outro maior do que nós. Em seguida, nós vamos ver sobre os 2 cegos, né, de Jericó, que Jesus saindo por Jericó, 2 homens aparecem gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí os discípulos, a multidão ignorava eles e eles gritavam cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E aí Jesus chega, para e fala: o que vocês querem que eu faça? Jesus já tinha visto que eles eram cegos, mas Jesus queria ouvir da boca deles a sinceridade deles. E eles falaram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E Jesus falou bem assim: Jesus se moveu de íntima compaixão e falou: recebam, recebam a cura, sejam abertos os vossos olhos. Então, que os nossos olhos possam ser abertos para entender que o reino dos céus é totalmente diferente do reino dos homens. É muito especial. Os últimos vão ser os primeiros. O que servir vai ser o maior, vai ser o grande, vai ser aquele que domina, porque é assim que o Senhor instituiu e explicou para nós. Que você receba essa palavra, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa se humilhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou seu servo, usa a minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.